Oi, pessoal, tudo bom? Me diga uma coisa, o avesso do bordado tem que ser perfeito? Seguinte, gente, fazendo esse vídeo pra gente conversar um pouco sobre essa história do avesso perfeito em relação ao bordado, né? Se a gente considerar que antigamente o bordado, ele era feito em peças de uso mesmo, né? Então, por exemplo, em toalha de mesa, guardanapos, esse tipo de coisa, em roupas, né? Aonde você teria o avesso visível, por exemplo, as pessoas realmente tinham muito rigor em relação ao avesso. O avesso perfeito, ele tinha que ser basicamente como direito, né? Então, se a pessoa fosse pegar um guardanapo para limpar a boca, ela teria lá o lado direito e o lado avesso basicamente iguais. E isso determinava se a pessoa realmente era uma boa bordadeira, né? Uma boa bordadeira, ela tinha um avesso assim impecável. Bom, ainda hoje a gente tem muito essa coisa, né, do avesso perfeito. Mas eu acho que hoje a gente tem uma liberdade para que a gente não precise deste rigor, para que este rigor, por exemplo, ele não seja inibidor criativo. Então, por exemplo, eu faço peças, bordadinhos, que são adereços de parede. Esses bordados, eles vão ficar na parede. Então, teoricamente, o avesso dele vai ficar ali escondido na parede, a não ser que chegue uma pessoa e tire o bordado da parede para ver o avesso. E assim, gente, tem pessoas que realmente fazem isso sem o menor pudor. Principalmente se você vai fazer uma feira, vai vender o seu bordado, é a primeira coisa que as pessoas fazem quando elas têm a oportunidade de ver um bordado com as mãos, imediatamente elas pegam o bordado e viram para ver o avesso. É quase como se fosse uma legitimação do bordadeiro, da bordadeira que você é se você tem um avesso perfeito. Só que é o seguinte, eu bordo, gente, por prazer. Eu bordo enquanto terapia, eu bordo enquanto processo de autoconhecimento. E o que eu gosto do bordado livre é o fato dele ser livre. Então, por exemplo, esse bordado aqui que eu fiz, né? Dessa barba aqui, cheia de pontos de sobreposição e tal. Então, é um bordado muito fluido, onde eu vou jogando um ponto para um lado, um ponto para o outro. O que acontece com o avesso é isso aqui. Isso aqui não é um avesso perfeito, mas eu acho que é um avesso lindo, porque eu identifico este avesso como a impressão digital do meu bordado. Então, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que este bordado ele tá aqui neste acaso aqui dos pontos. Então, quando a gente faz um bordado, a gente tem todo um controle aqui dos pontos, né? Por mais fluido que eu tenha feito o meu bordado de sobreposição, ainda assim eu tenho aqui o controle dos pontos, porque eu quero que uma parte tenha sombra, outra parte tenha mais luz, então eu vou jogando esses pontos de sobreposição nessa intenção de criar luz e sombra, de criar volume. Só que é como se o avesso aqui se tornasse uma pintura impressionista, como uma pintura do Van Gogh, basicamente, como uma pintura do Rembrandt, do Renoir, do Monet, esses pintores, né, que usavam da pincelada mesmo, dessa pincelada meio difusa, meio disforme. Então eu acho muito bonito a gente ter o avesso, essa impressão digital aqui do meu bordado, e que diz muito sobre a aleatoriedade das coisas. E que eu acho que a gente pode fazer uma analogia muito bonita com a nossa vida, que é aquela ideia assim de, por mais controle que a gente tenha das coisas, por mais que a gente planeje, por mais que a gente organize as coisas, sempre vai ter algo que vai sair do nosso controle, que são as surpresas, que são os acasos. E de repente são essas surpresas e esses acasos que nos trazem coisas tão legais para a vida, coisas inesperadas, coisas que a gente não estava esperando. Oportunidades, por exemplo. Então eu gosto de olhar para o bordado, para este avesso aqui, como se fosse essa metáfora do acaso, da vida, daquilo que a gente acha que está tendo controle, mas que olha só, está se criando uma coisa completamente diferente. Né? Eu acho que o avesso, ele é justamente a espontaneidade do lado direito. Então eu tenho aqui o meu controle do lado direito, como eu quero que o bordado seja, como eu coloco os pontos, como eu escolho colocar os pontos através do meu controle, e como aqui atrás esse controle se perde completamente e cria toda uma nova imagem.
Então, essa barba aqui, gente, eu simplesmente amei. Amei o avesso dela, todo esse caos aqui, né? Essa aleatoriedade com que as coisas ficam. Mas é claro, eu puxei, né, uma linha de um lado de uma forma para outra, de uma forma muito livre, porque essa barba ela ficaria aqui toda preenchida. Então não daria para perceber o fundo. Mas é claro que se eu pegasse a linha preta que eu usei aqui nos olhos e puxasse direto para este outro olho, eu ficaria com uma sombra aqui na frente, porque teria parte do tecido transparente, né? Que o tecido algodão cru tem essa transparência. Então, ainda assim, acho que é importante a gente ter alguns cuidados com a forma que a gente puxa a linha de um lado para o outro, porque às vezes ela realmente pode interferir na parte de frente, da parte da frente do seu bordado. Mas se não for interferir, né, como aqui, por exemplo, olha, eu tenho aqui um aplique escuro e que a linha que eu puxar de um lado para o outro, ela não vai ficar aparente, nem essa aqui. Então é isso. Se permita, seja livre, sabe? Puxe as linhas, faça o seu bordado de forma livre, e sem ser refém da ideia do avesso bordado. A não ser que o avesso bordado para você realmente perfeito, né? Avesso bordado, que o avesso perfeito realmente seja um prazer para você. E se for um prazer para você, ótimo, vai lá. Mas se o avesso perfeito foi para você um empecilho para bordar, então sinta-se livre para fazer um bordado, olha só, que tem impressão digital, sabe? Que tem identidade, que tem vivência, né? Então, os momentos que você teve aqui fazendo bordado são os momentos que você esteve aqui, ó, na presença de realizar este bordado e de fazer ele assim com toda a sua intenção, com todo o seu desejo, mas também com todas as falhas que a gente tem, né? E acho que o avesso é bem isso, assim, a gente entender que nós, assim como as outras pessoas, a gente não tem só um lado direito, a gente também tem um lado avesso, e um lado avesso que é cheio de imperfeições, mas são essas imperfeições que nos fazem únicos também, né? Assim como as nossas grandes qualidades. Então, gosto de olhar para o avesso, gente, como essa metáfora, sabe? Essa metáfora de que somos tudo isso, somos o direito e somos o avesso, somos as qualidades e somos as imperfeições, somos o controle, mas também somos o acaso. Então, o bordado me faz pensar todas essas coisas. E, claro, você pode ter a sua espontaneidade de bordar, ter aqui o seu avesso, mas você também não precisa escancarar isso. Então, uma coisa que você pode fazer é dar um acabamento. Você pode simplesmente cortar aqui um tecido, um algodão cru, né? Então, como a frente aqui do meu tecido é cru, eu faria aqui um acabamento no algodão cru também, aonde eu cobriria o avesso. Então, geralmente, quando eu faço as portas de maternidade, que são encomendas, eu geralmente cubro o meu avesso, eu cubro o fundo com um pedaço de tecido, aonde eu não vou deixar aparente a minha liberdade ou as minhas falhas ou as minhas questões aqui. Então você pode fazer isso, pode bordar aqui com maior desenvoltura, com maior liberdade. Se quiser, deixa o avesso aparente. Por exemplo, este bordado eu vou deixar com o avesso aparente porque eu simplesmente amei o avesso dele. Mas, se você quiser, você pode cobrir o avesso com feltro, com algodão cru, só passar uma colinha de tecido aqui na própria madeirinha, fazer o acabamento e deixar o seu avesso escondidinho. Aí a pessoa vai pegar e ela vai virar e ela vai encontrar um tecido aqui. Como quem diz, você tá olhando onde é que não deve. É isso, gente. Antes de mais nada, vamos bordar pra gente, porque bordar é extremamente prazeroso. E é para ser sem amarras, é para ser livre, assim como se chama bordado livre. Tá bom? Um beijo e vamos bordar, que bordar, ó, faz bem.